Oi, aqui é a Ju e eu vim falar sobre Harry Potter and the Cursed Child. Eu tenho uma versão aqui, eu não sabia que tinha versão inglesa, as pessoas são super detalhistas, eu aprecio isso muito nas pessoas, mas eu sou uma pessoa mais simples. Então eu pedi o primeiro que eu vi, então não sei qual é a diferença entre a inglesa e a americana. Eu li aqui que a minha foi impressa nos Estados Unidos, então imagino que seja a versão norte-americana. Gente, eu vou fazer uma resenha desse livro, que é mais um bate-papo para quem já leu esse livro, para quem é fã de Harry Potter. Eu não vou fazer algo assim que não tem spoiler, é impossível, sabe, fazer, eu acho, que é muito difícil você conseguir falar sobre esse livro de forma profunda, aprofundada e simplesmente não ter spoiler, até porque é uma obra muito rápida, você lê ela, sei lá, 2 dias, sabe, porque é uma peça de teatro, eu acho que isso facilita a leitura, eu acho muito interessante essa proposta da peça de teatro, porque as pessoas realmente ficaram órfãs do Harry Potter, apesar de saber que ele fechou onde deveria ter fechado. Eu acho que fechou muito bem. Eu acho que não ficou assim nenhum fio solto. Eu sinto muita falta de um momento que viria antes, né? Quando o Voldemort, eu já falei isso aqui num vídeo, quando ele começa a ter o poder e a luta dos pais do Harry, como é que se forma a Ordem da Fênix, eu acho que isso seria muito bacana, né? A história do Dumbledore, com mais, enfim, com mais detalhe, do próprio Snape, então eu acho, assim, mais interessante também se fosse isso. Então eu acho que no meio do Harry Potter acabou, a história foi fechada direitinho e eu achei que essa continuação foi muito feliz, tá? Então, assim, eu vou falar sobre as minhas sensações, eu já vi vídeos que dividem num primeiro momento, uma sinopse ou as suas sensações e depois o que vai acontecer. Eu acho isso muito bacana. São pessoas que conseguem organizar a sua mente. Eu não consigo. Então, eu vou fazer um apanhado geral, misturando sensações, o que eu senti, o que eu não senti. Eu já vi no vídeo da Gia Berspacher, gostaria muito de saber como é que fala, Gia, e também vi o da Letícia Zampier, no Escolhendo Seu Livro. Eu só vi depois que eu li. E eu vou confessar pra vocês que eu não olhei na internet nada de outras avaliações, ou o que as pessoas falaram de furos e de não sei o quê. Por que eu não fiz isso? Primeiro, porque eu não queria criar nenhuma expectativa negativa ou positiva antes de ler. Eu não queria ser influenciada por isso. E outra coisa, gente, eu acho que tem gente muito preciosista, tá? Eu acho que cada um tem seu jeito de ler. Se você for ler uma obra, por exemplo, sempre com um olhar já eu vou pegar esse furinho porque a pessoa não... Gente, as pessoas têm licença poética, sabe? A J.K. Rowling, ela é dona dessa história, ela criou essa história. Se ela fez essa história junto com esses dois roteiristas, ou dois escritores da peça de teatro, é porque ela tinha noção do que ela fazia, gente. Ninguém tem o mundo do Harry Potter na cabeça mais do que a J.K. Rowling, então eu acho um pouco pretensão das pessoas começarem a apontar dedos e dizer que ela deu aqui, não falou isso, não falou aquilo. Eu acho que foi muito bem colocado da forma como ela criou um pós-Harry Potter. E eu acho muito bacana, primeiro, assim, porque eu achei muito cuidadoso, apesar de ser uma peça, e, gente, peça de teatro não pode ser a mesma coisa que um livro, sabe? Você não tem o tempo do livro para poder colocar. A peça de teatro é um roteiro de que nem um roteiro de filme, você tem falas e aqueles itálicos que são assim, para o diretor, sabe? Para aquele que está lendo a peça poder colocar ali a sua atitude em relação à direção total, ao figurino, ao cenário, e é isso que vai numa peça transformar ela em algo muito recheado, na bossa da peça. Então, obviamente, isso aqui é um roteiro, não tem como ser assim detalhado e ele entrou naquela porta e não sei o que, não pode ser, tem que ser algo muito objetivo, sabe? Então, passando isso, não tem como ser algo tão explicadinho como algumas pessoas querem, porque não é um livro e porque não é um livro da J.K. Rowling sobre um pós-Harry Potter, é uma peça de teatro. Então eu acho que foi um presente para os fãs do Harry Potter. Eu me senti totalmente presenteada com isso. Minha primeira sensação ao ler, infelizmente, eu tive expectativas sim,
e eu amei a leitura, tá? Num primeiro momento, na primeira parte da peça, eu questionei algumas coisas, mas como eu questionaria qualquer livro que eu lesse, né? Como eu já questionei outros da J.K. Rowling. Então, gente, assim, outra coisa, tem pessoas que, como no Tolkien, por exemplo, que leram um livro e que são aquelas pessoas que conseguem, assim, de alguma forma, saber cada linha que o cara escreveu, e os filhos, aí que o filho falou, e que o pai, porque ele contou não sei o quê, e aí o cara, e quando ele fez o filme, porque o filme faltou isso, faltou aquilo. Gente, um filme do Tolkien, com tudo que ele escreveu sobre o universo do Senhor dos Anéis, teria que ser um filme bíblico, sabe? Assim, do Gênesis, ia demorar, assim, 60 episódios, entendeu? Então eu acho também que colocando, o filme foi muito bem colocado em diversos momentos, caras, mas se você conseguir botar num roteiro todo o detalhismo do Tolkien. É a mesma coisa que a J.K. Rowling teve 7 livros para poder colocar o universo Harry Potter pra gente. E só no último livro, ou no penúltimo, a gente conseguiu entender algumas coisas lá do primeiro, sabe? Então, assim, a gente não pode querer que a peça seja dessa forma, que esse livro seja isso. Então, a parte disso, eu não sou esse tipo de pessoa que vai ficar lá, entendeu? Porque aqui na página tal, ele, entendeu? Não é assim. Eu li com amor, eu achei muito bacana. Eu achei que ele coloca situações, assim, de uma forma brilhante, assim. Essa história aqui do livro é uma história dos anti-heróis dentro dos heróis, sabe? É como a vida se coloca depois de um momento de muita emoção, que se teve uma batalha, como a vida volta então a ser uma vida como outra qualquer, com seus problemas de família. E eu acho isso muito, muito bem feito aqui nesse livro, sabe? Então você começa a ler com aquele amor, assim, aquela sensação de que eu vou ler um Harry Potter inédito, sabe? Então eu acho que as pessoas não devem ver spoiler, não devem ver esse vídeo aqui, tá? Se você não leu ainda o livro. E outra, não tem como a gente falar sobre esse livro com pessoas que não leram Harry Potter, ou enfim, não viram o filme, né? Tudo bem, tem gente que viu o filme e entende a história, mas assim, eu acho muito difícil alguém que não sabe da história do Harry Potter, nunca tenha lido um livro do Harry Potter, comprar esse livro pra ler, assim, eu não entenderia. Porque não faria sentido pra pessoa, até porque é um roteiro e toda a explicação tá nos outros livros. Gente, esse livro aqui é sobre quando o filho mais novo do Harry, da Ginny, vai para Hogwarts. Esse personagem é o Albus. E o Albus é o personagem principal desse primeiro momento, junto com o Scorpius, que é o filho do Draco. E, gente, é sensacional, assim, é muito legal. Esse personagem do Scorpius é maravilhoso, assim, você fica até... É interessante como a gente mesmo, a gente fica viciado numa descoberta de uma maldade, assim, e a gente fica com preconceito tal qual as pessoas têm com o Scorpius. Não só pelo rumor, tá? Existe aí no livro, então, uma aura que paira sobre o filho do Draco, que digamos, como ele sumiu com a esposa durante um primeiro momento, depois ele vai explicar por quê, as pessoas acham que esse filho é o filho do Voldemort. Então, gente, ele já nasce com essa aura pairando. E o filho do Harry Potter, que é o filho da pessoa mais famosa do mundo dos mágicos, né? Esse filho sofre, então, quase como um filho... Eu achei muito bacana, assim, você pode fazer uma analogia a filhos de pessoas muito famosas, sabe? Então, o que são filhos de pessoas muito famosas? São sempre problemáticas, né? Porque você tem que assumir aí um lugar que talvez você não consiga assumir. O seu pai é uma lenda, né? O seu pai é muito famoso, digamos, seja um astro do rock, um astro do cinema, e você não tem talento às vezes para atuar. E aí? Ou você não tem talento para fazer as mesmas coisas que seu pai fez, ou para fazer esse sucesso todo. Então tem muita gente aí que é perturbada com isso. Eu achei muito sensacional essa colocação de problemas reais dentro de um mundo mágico, né? Então isso aí, o Harry Potter tem um filho, o filho é problemático, o filho tem problemas com o pai, tá? E esse filho resolve usar, então, um time turner, que é
um utensílio de volta ao tempo que o pai dele consegue resgatar de um prisioneiro que eles conseguem capturar, que tinha um time turner que era, depois a gente vai entender que é amador, porque eles só podem ficar 5 minutos no passado, e eles tentam salvar então o Cedric, que é um personagem que a gente gostava muito. E aí eu senti muito nesse livro um pouco daquele efeito borboleta. Tem um filme, sabe, que é com o... esqueci o nome dele, que ele também tem esse negócio de uma coisa no universo pode mudar toda a configuração de tudo que tá fazendo. É mais ou menos isso. Uma mudança no tempo, esse lapso no tempo pode mudar todo o futuro das pessoas. E eu achei isso maravilhoso, tá? Agora, no primeiro momento, eu achei que a Ginny, o relacionamento do Harry Potter com o filho era complicado, eu achei a Ginny um pouco recuada na história, um pouco, assim, submissa, ela não fazia nada, assim, pra intervir naquela relação ruim do pai com o filho. E isso depois muda, eu achei bacana que isso depois muda. E outras coisas que eu achei, as únicas coisas que eu achei complicadas, então, dentro dessa história, quando eles voltam no tempo e eles mudam isso tudo, e quando eles veem as consequências da mudança do tempo, algumas delas, por exemplo, mudaram a índole das pessoas. Essa foi a única coisa que eu achei estranha, tá? Assim, eu não sei se alguma pessoa achou também, mas, por exemplo, o Scorpius tem uma alma boa, ele tem, assim, independente do que ele passou, independente sabe, do que passou atrás dele, do avô, de toda aquela história de ser comensal da morte, etc e tal, ele tinha uma índole boa, entendeu? Então como é que ele, numa mudança de lapso de tempo, a índole dele muda? Sabe? Aí ele vira um cara totalmente escroto e tudo mais. Isso foi uma coisa que eu achei complicada, então, nessa volta do tempo. Não é paradoxo, não é preciosismo. Eu acho que sim, a volta no tempo pode mudar muita coisa, mas será que ela muda a índole das pessoas? Será, então, que as pessoas que nesse primeiro momento seriam pessoas boas, elas virariam pessoas horrorosas depois, ou capazes de fazer todo tipo de maldades, assim, por causa de circunstâncias temporais? Aí, essa foi a única, assim, né? Eu tenho algumas críticas e uma delas é essa. Então, agora, quando eles voltam no tempo e começam a fazer essa merda toda, isso é que dá valor para essa história. E aí isso traz à tona sentimentos muito humanos. E você consegue ter um gostinho de novo de ver o Snape. Você consegue ter um gostinho de ver pessoas que se foram, sabe? E remexer numa história. O próprio Cedric, que aí também tem essa questão da índole, né? Que por ele ter ficado humilhado, mas ele era um menino tão bom, né? Então, assim, eu tenho problema com essa questão. Das pessoas mudarem, então, totalmente de índole. E eu tive outro problema também. A questão de que por um lapso de uma coisa, como foi o da Hermione e do Ron, que por ele não ter sentido ciúme dela, eles nunca casaram, tá? Olha, me perturbou um pouquinho, tá? Porque eu acho que eles vinham se gostando sempre. Eu acho que não é por causa de uma coisa que eles iriam deixar de ficar juntos. Mas quem sou eu pra julgar? Eu acho que é uma coisa tão pequena, assim, que não faz tanta diferença. A única coisa que me incomodou, fato, foi a questão da índole. Agora, a Delphi, então, que é uma personagem que aparece, tá? Como muito poderosa, como filha do Voldemort com a Bellatrix. Gente, eu não achei isso um problema. Sinceramente, eu achei muito bem colocado, muito bacana. Eu achei, assim, que tiveram cenas muito interessantes com os personagens. Eu acho que eu também sentia muito essa vontade de ver o Draco, assim, porque o Draco, ele era você via que ele tava, assim, querendo ser uma pessoa boa. E eu achei muito legal quando ele fala que ele sentia ciúme daquela amizade que eles três tinham, sabe? E depois a Ginny fala, eu também sentia ciúme dessa amizade, todo mundo sentia. Então, gente, eu achei que tem coisas aqui dentro que são tão gostosas para um fã do Harry Potter ler. Aquela cena que ele encontra o Snape, que ele fala pro Snape, e o Snape é capaz de entender e já imediatamente já acredita nele, e aquela luta até a morte deles, então, num segundo momento. Eu acho aí que tem, assim, coisas maravilhosas, sabe? E o Harry começa como um personagem meio déspota, assim, eu acho que no início, mas depois ele vai mostrando essa humanidade dele. E os meninos, essa amizade dos meninos é muito bonita, sabe? E como realmente, então, as coisas que acontecem não podem ser mudadas pela gente. Eu acho que isso é uma coisa que já se diz sempre, né? O Dumbledore já dizia isso, a Minerva já dizia isso. Aliás, a Minerva tá na escola, é maravilhoso, sabe? E eu acho que tem cenas lindíssimas aqui dentro, que são cenas que o Harry fala mesmo, eu não tive referência de pai,
então eu tenho dificuldade de ser pai. Gente, são coisas maravilhosas, eu acho que isso foi um presente, eu adorei, sabe? Eu não vou ficar nessa de, tem um furo aqui, que isso não destrói a história pra quem gosta. Eu acho um preciosismo, assim, e desnecessário para quem gosta do Harry Potter. Eu acho que as pessoas deviam abrir sua mente, assim, ao lerem e perceber que isso aqui é um presente. São essas pequenas cenas, assim, são essas cenas de conversa, são as cenas do Ron sendo dono de casa e a Hermione sendo ministra da magia. Maravilhoso, gente. Eu adorei. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida e pergunta, aqui embaixo. Muitos beijos, tá? Tchau, tchau.